Agradecer ao Eterno Deus por esse grande privilégio de nós estarmos aqui mais uma vez através do programa Semeadores de Fogo, que eu estou aqui para meditar na santa e poderosa Palavra de Deus. Você pode abri-la comigo no Segundo Testamento ou no Novo Testamento, no livro de Mateus, seu nome hebraico no Sefaradita, Matitiarro, no hebraico moderno Matitial, mas é Mateus para nós aqui, capítulo de número 10, versículos de número 32 e 33. Vamos ver o que Jesus falou. Acompanhe na sua Bíblia comigo, ainda que possa ser que as não batam bem diretamente, as versões, mas elas vão dizer a mesma coisa. Olha aqui, então, capítulo 10 de Mateus, versículos 32 e o 33 nos diz da seguinte maneira: disse Jesus: quem me confessar na presença de outras pessoas, também será confessado por mim na presença do meu Pai Celestial. Mas quem me negar na presença de outras pessoas, também será negado por mim na presença do meu Pai Celestial. Palavras de Jesus Cristo, palavras de alerta para a nossa vida, palavras, Jesus deu uma chamada de atenção aí, dizendo: olha, cuidado você negar a presença de Deus na nossa vida, negar a presença de Cristo em nossas vidas, negarmos verdadeiramente de sermos cristãos. Isso é um perigo muito grande, porque o Senhor Jesus também nos negará se acaso nós negarmos a Ele aqui neste mundo, Então é muito perigoso. E nós sabemos que Jesus Cristo, Ele faz esse alerta, e Ele para nós, para os cristãos, para aqueles que o aceitam como Salvador de nossas vidas, nós sabemos claramente que Jesus, Ele é Deus, fazendo parte da Santíssima Trindade. Agora você pode me perguntar, ou me dizer, mas a Santíssima Trindade está escrita na Bíblia, Trindade, Santíssima Trindade? Não está. Esse foi um termo que a gente interpreta de acordo com aquilo que nós percebemos na Palavra de Deus, que logicamente há uma trindade divina, agindo e sempre agiu e que sempre esteve, e nós percebemos isso já desde o primeiro livro da Bíblia, desde o momento da criação do ser humano. Por quê? Porque quando a Bíblia relata lá em Gênesis, no primeiro livro, Bereshit, no princípio, primeiro livro da Bíblia, que começa o relato da criação de todas as coisas, diz: olha, Deus disse, haja luz. Deus disse, haja luminares, que é para iluminar de dia e de noite. Deus diz, haja plantas, haja peixes, haja animais, haja florestas, e assim por diante. O Senhor vai criando todas as coisas, e as coisas foram acontecendo. Porém, quando chega no sexto dia, quando tudo já estava, a Bíblia diz que tudo já estava acabado, a Bíblia nos diz que disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Façamos segundo a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então, nós vemos aí o plural, do verbo fazer, e dizendo segundo a nossa. Então, usando aí uma pluralidade de pelo menos dois, não estaria um, mas estaria dois. Mas no decorrer da Bíblia Sagrada, de toda a Bíblia Sagrada, nós constatamos a presença de três pessoas, E depois do Novo Testamento elas vêm sendo destacadas, há assim um esclarecimento maior para as nossas vidas, onde nos destaca o Eterno Deus, nos destaca também Jesus, e destaca a presença do Espírito Santo, e as três dizendo que são Deus, Nós encontramos a Bíblia Sagrada dizendo que Jesus é Deus, recebendo adoração por isso, E também encontramos a Bíblia Sagrada dizendo que o Espírito Santo é Deus, muito especialmente na passagem quando Pedro, quando a igreja ali foi cheia do Espírito Santo, e Jesus disse: olha, se eu não for, eu não
poderei enviar o Espírito Santo, então eu vou para que o Consolador possa estar com vocês, e prometeu estar conosco todos os dias de nossa vida, e logicamente nós sabemos que é através da presença do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, depois que Jesus foi assunto aos céus, ele desce naquele momento, né, assim como no próprio dia em que o Senhor dá a lei, né, a Moisés, ele faz ali as tábuas da lei a Moisés no mesmo dia, né, que era o 50º dia ali, depois da Páscoa. Então também desce sobre aquelas pessoas que estavam ali no cenáculo o Espírito Santo, e aquelas quase 120 pessoas foram cheias do Espírito Santo, e eles saem daquele cenáculo, saem daquele lugar que estavam trancados há 10 dias esperando a presença do Senhor, começam a pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que Pedro, ao pregar o Evangelho, a falar de Jesus, da salvação em Cristo Jesus, na primeira pregação que ele faz, 3.000 almas chegam aos pés do Senhor. Depois é acrescentado com mais 5.000 almas, e a Bíblia diz que o Senhor acrescentava todos os dias. Aquela igreja estava sendo acrescentada pelas pessoas, então estava aumentando. E chegou o momento, né, que eles estavam ali reunidos e precisava alimentar as pessoas. Começou a fluir nos corações a doarem para aquela comunidade, aquela igreja que estava surgindo, a igreja de Jesus que estava surgindo, a doar. Então começaram a vender as suas propriedades, e eles vendiam e traziam aos pés dos apóstolos o dinheiro. E ali a Bíblia nos relata uma história de Ananias e Safira, um casal que também quis fazer a mesma coisa, e dá a impressão que eles quiseram se aparecer. Por quê? Porque eles falaram entre si: olha, vamos vender a propriedade, mas nós não vamos entregar tudo, né? Nós entregaremos parte, mas olha, vamos combinar aqui, nós vamos falar que aquele valor que nós entregarmos é o preço que nós vendemos. E chegaram também, como outros chegavam, né, quiseram se aparecer, chegaram ali aos pés dos apóstolos, na frente de Pedro, e falaram: Pedro, está aqui, vendi a propriedade. Ananias chegou sozinho, e ele entra e fala: vendi a propriedade aqui por tanto, né? E é esse tanto eu estou entregando. E Pedro olha para ele e diz assim: olha, você não mentiu aos homens, né? Você mentiu ao Espírito Santo. Na realidade você mentiu a Deus, né? Então mente ao Espírito Santo, que é Deus. É uma grande declaração do Espírito Santo como sendo um Deus. E aí diz: olha, era tudo seu, você daria se quisesse, daria quanto você quisesse, não precisava chegar aqui com essa mentira, né, para se aparecer. Olha aí os pés que vão te levar para te sepultar. E ele caiu. E dali a pouco chega a sua esposa, não sabendo o que aconteceu, todos ali calados e assustados, né? Ela chega e entra, né, achando que ele estava ali, tinha ido levar. Pedro fala para ela: ô Safira, foi por tanto que foi vendida a propriedade? Ela: sim, foi por tanto, né? Ah, então você está mentindo junto com o seu marido? Está aí também aos pés daqueles que levaram seu marido, e vão te levar agora para o sepultamento. E ela morreu. Então naquela história, no início ali, nós vemos o próprio Espírito Santo sendo também chamado de Deus. Vemos na pessoa de Jesus, né? A Bíblia nos relata que Ele é o nosso Senhor, a Bíblia nos relata que Ele é o nosso Deus, e Ele veio fazer algo para nós. Por isso Ele diz: olha, se alguém me negar, né? O cristianismo, ou o cristão, aqueles que seguem a Cristo, eles têm que saber que eles têm que proclamar. Jesus não chamou para nós nos focarmos em nós mesmos, uma introspecção, não. Nós temos que agir de forma a levarmos às pessoas o conhecimento da pessoa de Cristo, da sua bondade, do seu amor, daquilo que Ele veio fazer por nós, para que as pessoas possam aceitá-lo como Salvador, e assim ter a salvação garantida para estar um dia com Ele, porque Ele prometeu que Ele iria preparar muitas moradas, e depois Ele voltaria para buscar um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então, a promessa de Cristo. Então, aqueles que negam, eles não estão, né, não estão fazendo a vontade do Senhor. Por isso, Ele alerta: olha, cuidado, não me negue, porque se você me negar, falando em outras palavras, eu vos negarei também na presença do Pai Celestial. Agora, se você me confessar, eu também vou confessar a sua pessoa diante do Pai Celestial. E nós vemos, né, o próprio apóstolo Pedro,
um daqueles que estava com ele, estava sempre com ele. Certa vez, quando Jesus disse para eles: olha, convém, né, que o Filho do Homem seja entregue na mão das autoridades, dos homens, né, e chegue a morrer, Pedro então se levanta e diz: não, Senhor, de maneira nenhuma nós deixaremos isso acontecer contigo. E aí Jesus olha para ele e diz: olha, Pedro, você não entende, né, das coisas. E aí vendo que ele estava sendo usado, né, pelo inimigo de nossas almas, diz: você está fora, você não entende as coisas do Senhor, né? E no momento, e ainda Jesus fala para ele: olha, Pedro, sabe de uma coisa? Você parece assim ser tão, né, afoito nas coisas, mas olha, eu vou dizer uma coisa: quando me prenderem, o galo vai cantar, e antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Alguém até chega a falar, né? Antes do galo cantar 3 vezes, você me negará. Não, antes que o galo cante 3 vezes, você vai me negar, diz a palavra de Deus. E foi assim que aconteceu. Quando Jesus estava no Getsemane e estava lá se lamentando, né, pelo momento que ele estaria passando, orando, né, naquele momento, pedindo até para o Pai se pudesse passar o cálice, mas que fosse feito a vontade do nosso Pai, não a dele, né? Ele então, naquele momento, os homens vêm para prender, e Pedro, ele até saca da espada e corta a orelha ali de um dos servos dos sumos sacerdotes que vieram prender a Jesus naquele momento. E Jesus pega aquela orelha e põe no lugar e fala: Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não faça isso. Mas passado alguns minutos depois que levaram Jesus, Pedro nega Jesus por 3 vezes. 3 vezes ele nega Jesus. Na terceira vez, depois dele negar, a Bíblia diz que o galo canta. E aí ele se lembra de quando Jesus falou para ele: ó, Pedro, antes que o galo cante, quando eu for preso, você vai me negar 3 vezes. E ele havia negado. Quando ele nega pela terceira vez, já de madrugada, né, que havia Jesus preso na noite, estava sendo julgado, passando por aqueles momentos difíceis. Pedro estava ali no pátio e as pessoas começaram a dizer: ah, você é um deles, você é um deles, você é um deles. E ele negou por 3 vezes, o galo cantou. Só que a Bíblia diz que o que aconteceu com ele? Ele vai e chora amargamente, ele chora arrependido, e depois o Senhor Jesus tem um encontro com ele. Posteriormente, né, Jesus ter sido morto, ressuscitado, eles estavam ali na praia da Galileia, naquele lago lá pescando, e Jesus aparece. E quando ele fala com Pedro, ele começa a dizer a Pedro, né: Pedro, tu me amas, diz a nossa Bíblia, né? Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. Por 3 vezes o Senhor pergunta se ele amava, se ele era seu amigo, né? Porque na realidade ali a palavra diz amigo, mas na terceira é: se me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Ele diz: Senhor, tu sabes. 2 vezes ele falou amo, amo, mas na terceira ele falou: Senhor, tu sabes. Então, como ele negou a Cristo 3 vezes, ele precisou depois falar para Jesus que ele estaria do lado de Jesus, né? E por 3 vezes ele teve que falar isso. Então, Jesus, para o cristianismo, ele é a criação do cristianismo, né? Através de Jesus como Messias, né? Na realidade, a palavra Cristo quer dizer messiânico, né? Cristão quer dizer messiânico, Cristo quer dizer Messias, né? E é a mesma palavra. Então, nós somos daqueles messiânicos que vieram do Messias, que vieram de Cristo. Então somos cristãos, somos messiânicos e somos seguidores de Jesus. Não podemos negar a pessoa de Jesus, né? Nós precisamos proclamar, precisamos falar. Todas as vezes que formos indagados se nós somos o que nós somos, no que nós cremos, nós temos que falar como cristãos autênticos, dizer que somos de Cristo e proclamarmos o Evangelho. Até porque Jesus não falou para que nós vivêssemos, né, isolados desse mundo. Não, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Hoje nós somos testemunhas de Jesus Cristo, né? E um povo se dizendo testemunha, e chamam até, falam, né, testemunho de Jeová, mas os verdadeiros testemunhos de Jeová que eram para testemunhar eram os judeus, né? Em Isaías nós vemos, Isaías capítulo 43, o Senhor chama os judeus como suas testemunhas, porém eles não foram. Agora veio Jesus e ele disse que, João até escreve, né, que Jesus veio para os seus, mas os seus não os receberam,
mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que crerem no seu nome. Então, e aí, quando Jesus está subindo ao céu, ali perante 500 pessoas, a Bíblia diz que mais ou menos 500 pessoas estavam ali, Jesus estava subindo e ele disse: olha, vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judeia, Samaria, Galileia, até os confins da terra. Até os confins da terra. Depois ele diz: ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. Então Jesus determina, ele não manda ficar enclausurado, não manda ficar fechado, isolado, e a comunidade cristã ser essa comunidade isolada, não. Ele manda nós sairmos a esse mundo, ele manda nós sairmos aos vizinhos, manda nós sairmos nas cidades, manda nós sairmos em todos os lugares. Ali ele diz até de Samaria. Por que ele cita Samaria? Porque havia uma distinção entre os judeus e os samaritanos. Os samaritanos moravam em Israel, mas eles eram uma mescla de pessoas, não eram mais judeus legítimos, e sim, na sua grande maioria, uma mistura de raças, que foi colocado ali para no reino do norte, cuja capital era Samaria. Então houve uma mistura de pessoas, eles tinham uma distinção muito grande, contrária aos samaritanos, mas Jesus diz: vá lá pregar aos samaritanos também, vá todo mundo aos confins da terra e pregue o meu evangelho, fale da minha pessoa. Por isso ele diz: olha, quem me nega, eu nego diante do Pai, quem me confessa, eu confesso diante do Pai. Então você, e muitas vezes as pessoas até chegam até a proclamar, até a dizer, com a sua boca, eles chegam a falar de Jesus, proclamam o nome de Jesus, falam de Jesus, porém a sua vida desmente o que eles estão falando. Eles muitas vezes falam com a boca, mas o seu procedimento, ele acaba negando. Então, muitas vezes nós não só negamos com a palavra, nós não só negamos dizendo não, mas nós negamos com os nossos atos, as nossas ações, quando elas não correspondem com a vida cristã. Quando nós nos dizemos cristãos e nós não agimos como um cristão, quando nós nos dizemos seguidores de Cristo e quando nós não agimos na conformidade com o que Cristo espera, com o que o Senhor espera da nossa vida. Então, negar o nome de Jesus não é só nós falarmos publicamente, podemos até confessá-lo publicamente, mas muitas vezes com os nossos atos nós negamos, E Jesus disse: olha, cuidado, não dê escândalo, não venha dar escândalo, porque quem escandalizar um dos meus mais pequeninos, era melhor que ele tivesse pego uma pedra bem pesada, essas pedras que eles moíam, as azeitonas que eles passavam ali, moía trigo, aquelas pedras, 500 quilos, 1 tonelada, 2 toneladas que eles usavam. Olha, amarra no seu pescoço, vai no fundo do mar, se joga lá. É melhor acontecer isso com você do que você escandalizar um dos meus pequeninos. Então nós precisamos ter cuidado, porque o escândalo, muitas vezes nós proclamamos, mas a nossa vida não é uma vida digna, não é uma vida correta diante do nosso Deus, e nós então acabamos negando a pessoa de Jesus com a nossa ação, com o modo que nós vivemos, com aquilo que nós estamos agindo, Podemos até proclamar o nome de Jesus, mas negamos com as ações. Nós precisamos ser autênticos, ser verdadeiros e não negar. E nos esforçar também para que as pessoas cheguem ao verdadeiro conhecimento do Evangelho. Quantas pessoas ainda nesse mundo não conhecem Jesus? Talvez milhões e milhões de pessoas ainda não tiveram oportunidade de saber quem é Jesus Cristo, ou só ouviram falar e não sabem, nem conhecem a história. Há muitos países em que é proibido falar da pessoa de Jesus, então não se conhece Jesus, mesmo na modernidade, mesmo com a modernidade, hoje a internet proclamando, falando, ensinando de tudo, nós ainda temos
milhões de pessoas nesse mundo que ainda não conhecem, que não se pode chegar lá e falar, mas nós precisamos nos esforçar para proclamar as verdades do Evangelho, para falar de Jesus, para não negar o seu nome, não negar o procedimento nosso e dizer, olha, verdadeiramente somos cristãos porque nós vivemos segundo a vontade de Deus, não só porque eu falo de Cristo, mas porque eu vivo segundo as suas palavras, porque na minha vida eu vivo pautado nas suas palavras. Por isso Jesus disse, olha, aquele que me ama guardará as minhas palavras, e se não me ama, não guarda as minhas palavras. E fala que me ama e não guarda, é mentiroso. A Bíblia diz isso daí, que aquele que fala que ama Jesus, que conhece Jesus, que serve a Jesus, mas não guarda as suas palavras, é mentiroso. E isso é a Bíblia quem diz. Eu estou só relatando, não estou julgando. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que é mentiroso. Se você diz que conhece, diz que ama, mas você às vezes nem sabe o que Jesus falou, nem sabe o que Jesus quer da sua vida, nem sabe o que Ele disse, mas diz, eu amo. Então, a mentira, porque você precisa viver uma vida pautada segundo o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o ensinamento de Jesus Cristo para as nossas vidas, não o que aquilo eu penso ser, não o que eu acho que deve ser, mas o que a Bíblia diz para que eu seja, diz para mim, para que eu possa agir segundo a vontade do Senhor. Por isso ele diz, olha, aquele que me negar, e como eu disse, temos várias formas de negar a Jesus, de vários jeitos. Nós podemos negar a Jesus pelo nosso comportamento, pela nossa omissão ou mesmo pela nossa ação, né? Então, o nosso comportamento pode ser um comportamento omisso, né? E pode ser um comportamento que haja em desacordo com a palavra de Deus. Também não podemos, porque Jesus disse que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele está pecando, e pecar é errar o alvo, e se eu erro o alvo, eu não consigo chegar na presença do Senhor. Eu preciso ser perdoado dos meus pecados através de Jesus Cristo, de ter fé para reconhecê-lo como meu Salvador, entregar a minha vida para Ele, e nessa entrega então dizer, Senhor, dirige os meus passos, cuida dos meus caminhos. O Salmo diz, Salmo 119, versículo de número 103, nos diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, né? Lâmpada e luz, porque a lâmpada sem a luz, né, não adianta. Então é lâmpada e a luz que ilumina o meu caminho para que eu possa chegar ao céu. Eu preciso conhecer a palavra de Deus, então, para ter luz no meu caminho, para eu poder ser iluminado, para que eu não tropece nesse mundo e consiga chegar no alvo, que é Jesus Cristo, meu Salvador, meu Senhor, meu Redentor, aquele que fez tudo por mim e agora quer que eu proclame o seu nome, que eu viva uma vida digna, não só proclamando, mas vivendo ela digna, para que eu não venha causar escândalo para a obra do Senhor, e assim o nome do Senhor ser glorificado através das nossas vidas. Como cristão, não podemos negar. Como cristãos, precisamos proclamar, porque se nós proclamamos o nome de Jesus, Ele também proclama para o nosso eterno Deus o nosso nome. Se nós negamos o nome de Jesus, por várias formas que podemos ter, também Ele nos negará diante do nosso eterno Deus. Então vamos nos firmar, vamos estar na presença do Senhor, e assim que o Senhor te abençoe e fale melhor ao seu coração através do Espírito Santo, e eu agradeço mais essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.